Olá pessoal, tudo bem? Somos o grupo 7 e hoje vamos apresentar sobre o diencéfalo, de modo que esse trabalho será dividido em 4 sessões: introdução, tálamo, hipotálamo e epitálamo. Inicialmente, o que é diencéfalo? Oriundo do prosencéfalo, ele corresponde a uma das partes do cérebro, juntamente com o telencéfalo, de modo que ele corresponde a duas massas ovoides unidas pela aderência intertalâmica e de maneira que ele pode ser representado como sendo uma porteira do cérebro, pois tudo que vai ao córtex cerebral passa por ele. Além do mais, temos que ele é associado ao terceiro ventrículo, uma estreita fenda ímpar e mediana, que possui como estrutura relevante o suco hipotalâmico, que une os forames interventriculares com a quietude cerebral, deixando o tálamo acima dele e o hipotálamo abaixo dele. Como limites, temos o seu assoalho, que é formado pelo quiasma óptico, infundíbulo, tuber cinério e corpos mamilares, a parede posterior formada pelo epitálamo, o teto formado pela tela corioide e a parede anterior formada pela lâmina terminal e a comissura anterior. Como suas partes correspondentes, temos o tálamo, que é unido pela aderência intertalâmica e que atua como centro de distribuição, levando informações ascendentes para o córtex. O hipotálamo, que é responsável pela homeostase corporal, regulando o SNA, sistema endócrino e processos motivacionais, e que possui em si a neurohipófise, responsável pela produção de ocitocina e ADH, e também o epitálamo, que possui como partes a glândula pineal, responsável pela produção de melatonina, e o núcleo das abênulas, responsável por inibir a via do prazer, associado ao sistema límbico. Bom, o tálamo ele vai ser uma estrutura fundamental do sistema nervoso central, que é localizado no diencéfalo na região central do cérebro. Ele vai atuar como um centro de retransmissão e modulação de informações sensoriais, motoras e emocionais, desempenhando também um papel importante na consciência, atenção e regulação de estados emocionais. Falando agora macroscopicamente, o tálamo vai ser composto por duas massas de substância cinzenta, separadas por uma faixa de substância branca chamada lâmina medular interna. Além disso, essas duas massas talâmicas podem ou não estar conectadas pela aderência intertalâmica, que é uma ponte estrutural presente em muitos indivíduos, mas que não vai exercer funções indispensáveis naqueles que não a possuem. Toda essa estrutura vai organizar o tálamo em três porções principais, como a gente pode ver aqui: a anterior, a medial e a lateral, e essa estrutura em branco aqui é a lâmina medular interna, fazendo a separação entre cada grupo. Agora, funcionalmente, o tálamo ele ainda vai ser subdividido em grupos de núcleos, incluindo os grupos anterior, medial, lateral, posterior e mediano. Cada grupo vai desempenhar funções específicas que vão envolver a integração de informações sensoriais, motoras e emocionais. O grupo medial do tálamo vai integrar as informações relacionadas à olfação, sensações, motricidade e emoções, desempenhando um papel essencial na modulação da resposta emocional. Os núcleos deste grupo vão receber impulsos do córtex olfatório, do corpo amidaloide, que vai regular as emoções como medo, ansiedade e agressividade, e do hipotálamo. Essas informações integradas no tálamo são então enviadas ao córtex pré-frontal, que é a região associada à atenção, personalidade e pensamento abstrato. Os principais núcleos desse grupo medial vão ser os núcleos intralaminares, que vão receber as aferências da formação reticular e vai regular o ciclo de sono e vigília e de consciência, e o núcleo dorsomedial, que é localizado entre a lâmina medular interna e a aderência intertalâmica. Ele estabelece conexões com o sistema límbico e o córtex pré-frontal, sendo fundamental para o processamento emocional, o planejamento cognitivo e a regulação comportamental. O grupo mediano, por sua vez, ele vai estar localizado próximo à aderência intertalâmica. Ele é mais desenvolvido em vertebrados inferiores e no ser humano apresenta apenas características vestigiais. Acredita-se que esses núcleos estejam relacionados a funções viscerais devido às suas conexões com o hipotálamo. Falando agora então sobre os outros três grupos de núcleos talâmicos, que são anterior, posterior e lateral. Os núcleos do grupo anterior têm função simples. Eles integram o circuito de Papez, que é uma rede interconectada dentro do cérebro que está associada à emoção, memória e aprendizagem. Eles recebem fibras dos corpos mamilares e projetam fibras para o córtex do giro do símbolo. O grupo posterior tem três núcleos. O pulvinar tem conexões recíprocas com a área de associação temporoparietal do córtex. Apesar dele ser o maior núcleo talâmico do homem, suas funções ainda não são muito bem conhecidas, mas ele parece estar envolvido nos processos de atenção seletiva, segundo estudos preliminares. O corpo geniculado medial é um componente da via auditiva. Ele recebe fibras pelo braço do colículo inferior e projeta fibras para a área auditiva do córtex cerebral no giro temporal transverso anterior. Já o corpo geniculado lateral ele recebe pelo colículo superior fibras provenientes do trato óptico e da retina e projeta fibras para a área visual primária do córtex, compondo então a via visual. O grupo lateral, para terminar, tem a maior diversidade funcional de núcleos. Ele é dividido em duas partes, fração dorsal e fração ventral, mas os núcleos ventrais são muito mais importantes. Os núcleos ventral anterior e ventral lateral têm relação com planejamento e execução de motricidade somática, projetando fibras para a área motora do córtex cerebral. A diferença é que o primeiro recebe fibras dos núcleos da base e o segundo recebe do cerebelo. Os núcleos ventrais posterolateral e posteromedial integram vias sensitivas. Eles projetam fibras para a área somestésica do córtex, no giro pós-central. E por último, o núcleo reticular está posicionado lateralmente, entre a massa principal de núcleos do tálamo e a cápsula interna. Uma característica marcante dele é o uso de GABA como neurotransmissor, que tem ação inibitória, enquanto os outros núcleos talâmicos usam glutamato, que
tem ação excitatória. Nessa posição lateral, ele é atravessado por quase todas as fibras tálamo-corticais que passam pela cápsula interna e estabelece conexões diretas não com o córtex cerebral, mas com os outros núcleos talâmicos, sendo capaz de modular então a atividade destes, agindo como um porteiro que barra ou libera impulsos rumo ao córtex. Inclusive, por receber aferências dos núcleos intralaminares que estão relacionados ao SARA, ele influencia até o nível de vigília e alerta do indivíduo. Bom, gente, vamos falar do hipotálamo agora, que é uma estrutura de suma importância no nosso corpo. O hipotálamo é uma estrutura bem pequena, localizada no diencéfalo, nas paredes do terceiro ventrículo, está logo abaixo do suco hipotalâmico, que o separa, do tálamo. Ele é limitado lateralmente pelo subtálamo, anteriormente pela lâmina terminal e posteriormente pelo mesencéfalo. Na face inferior do cérebro, a gente vai conseguir ver algumas estruturas hipotalâmicas, como o quiasma óptico, o tubo cinero com infundíbulo, e os corpos anumilares. E embora seja bem pequeno, gente, o hipotálamo desempenha funções essenciais no nosso sistema nervoso. Ele é formado principalmente por substância cinzenta organizada em núcleos, que em alguns casos são bem difíceis de individualizar, ou seja, de delimitá-los mesmo. O fórnix, que é um feixe de fibras que percorre o hipotálamo de cima para baixo, divide-o em duas grandes áreas, a medial e a lateral. A área medial, rica em substância cinzenta, abriga os núcleos principais do hipotálamo, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Enquanto a área lateral tem mais fibras longitudinais e menos corpos neuronais. O feixe protoencefálico medial também percorre a área lateral, que estabelece conexões com o sistema límbico e a formação reticular do mesencéfalo. O hipotálamo pode ser dividido em 3 regiões: a supraóptica, a tuberal e mamilar. A supraóptica vai do quiasma óptico até o suco hipotalâmico, a tuberal inclui o tubo cinero infundível e também vai até o suco, e a mamilar abrange os corpos mamilares e as áreas superiores, também vai até o suco hipotalâmico. Além disso, gente, existe a área pré-óptica, na parte anterior do terceiro ventrículo, que não, presta bem atenção, que não faz parte do diencéfalo, mas se relaciona funcionalmente com o hipotálamo supraóptico. Então a gente estuda junto, entendeu? Nela, o órgão vascular da lâmina terminal, que funciona como sensor, para regular a temperatura e o metabolismo salino no nosso corpo. Então, depois que a gente conheceu a divisão anatômica do hipotálamo, dividido em anterior, médio e posterior, é importante a gente dar uma olhada aqui de maneira breve nos núcleos hipotalâmicos. Desse modo, a gente tem o núcleo supraquiasmático, que está imediatamente acima do quiasma óptico, fazendo a regulação do nosso ritmo circadiano, uma vez que ele recebe aferências do quiasma óptico. Temos um pouco posterior a ele o núcleo arqueado, que está relacionado com a regulação da liberação de hormônios pela hipófise, especificamente na adenohipófise, e, além disso, tem função também relacionada ao controle da fome e saciedade. A gente tem também o núcleo supraóptico e paraventricular, que estão relacionados à produção de ADH e ocitocina, importantes hormônios para o corpo humano. O núcleo hipotalâmico anterior, que promove o controle da nossa temperatura, fazendo a dissipação do calor. E interessante notar que o hipotalâmico posterior, ele faz o inverso, ele controla a temperatura, mas segurando o calor, retendo o calor no nosso corpo, por meio da vasoconstrição. A gente tem também o núcleo dorso medial, que está relacionado com o nosso comportamento alimentar. E, além disso, a gente tem também os núcleos dos corpos mamilares, que estão relacionados ao nosso sistema límbico, e sendo assim responsáveis pelas nossas emoções. Com tudo isso, podemos notar que o hipotálamo e seus núcleos realizam diversas atividades a fim de manter a homeostase, utilizando do seu controle sobre o sistema límbico e sobre o sistema endócrino para alcançar tal objetivo. Além disso, o hipotálamo conta ainda com um controle sobre o sistema nervoso autônomo, sendo que o hipotálamo anterior controla o sistema nervoso parasimpático e o posterior o sistema nervoso simpático. Tal controle pode ser exercido tanto diretamente sobre os núcleos pré-ganglionários, quanto indiretamente através da formação reticular. Por fim, temos o epitálamo, o qual fica atrás do tálamo e é representado pela glândula pineal e pelo núcleo das abénulas. A pineal é uma glândula que, a partir da serotonina, sintetiza melatonina, a qual tem um seu nível sérico elevado durante a noite, o que indica sua função de regulação dos ciclos circadianos. Além disso, a pineal também exerce outras funções de suma importância, sendo elas as funções antigonadotrópica, antioxidante e as funções de regulação da glicemia, da apoptose celular e do sistema imune. Já o núcleo das abénulas é um componente do sistema límbico e está associado à frustração. Por meio do fascículo retroflexo, ele se projeta para neurônios dopaminérgicos e serotoninérgicos no tronco encefálico, tendo sobre eles ação inibitória. Por inibir neurônios dopaminérgicos, ele inibe o feixe mesolímbico, qual está associado ao sistema de recompensa. Dessa forma, a frustração é gerada.